Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O sorriso congelou no rosto do herói. Ele abaixou a cabeça, como se estivesse envergonhado. Depois de mais ou menos um minuto, envolto em um silêncio pesado, ele finalmente respondeu. Sim. Pensei que se eu fizesse isso enquanto você dormia, você não teria que sofrer. Sem que ele percebesse, um sorriso amargo apareceu no rosto de Sunny. Um longo suspiro escapou dos lábios do jovem soldado. Ele encostou as costas na parede da caverna, ainda sem olhar para cima. Não espero que me perdoe. Este pecado também será meu para suportar. Mas, por favor, se puder, encontre em seu coração a compreensão. Se as coisas fossem diferentes, eu teria enfrentado aquele monstro de bom grado para deixá-lo escapar. Mas minha vida não pertence somente a mim. Há um dever insuperável que jurei cumprir. Até que seja cumprido, não posso me permitir morrer. Sunny riu. Você. Olhe só. Planejando me matar e ainda insistindo em ter uma boa desculpa. Que conveniente. Eu realmente odeio hipócritas como você. Porque não é honesto pelo menos uma vez. Não me venha com essa besteira, só diga. Vou matar você porque é fácil. Vou matar você porque quero sobreviver. O herói fechou os olhos, seu rosto cheio de tristeza. Desculpe. Eu sabia que você não seria capaz de entender. O que há para entender? Sunny se inclinou para frente, a raiva correndo por suas veias. Diga-me. Por que tenho que morrer? O jovem soldado finalmente ergueu os olhos. Mesmo sem enxergar no escuro, virou o rosto na direção da voz de Sunny. Aquele homem era um vilão, mas também estava certo. O cheiro de sangue é forte demais em você. Vai atrair a fera. Pode me deixar ir, sabia? Vamos nos separar. Depois disso, se o monstro me encontrar ou não, não será problema seu. O herói balançou a cabeça. Morrer nas mandíbulas daquela criatura é um destino cruel demais. É melhor que eu mesmo faça isso. Afinal, você é minha responsabilidade. Que nobre da sua parte. Sunny recostou-se, abatido. Depois de um tempo, ele disse baixinho. Sabe, quando cheguei aqui, eu estava pronto para morrer. Afinal, neste mundo inteiro, 2 mundos, na verdade, não há uma única alma que se importe se eu vivo ou morro. Quando eu partir, ninguém ficará triste. Ninguém vai nem se lembrar que eu existi. Havia uma expressão de desamparo em seu rosto. Um momento depois, porém, ela desapareceu, substituída por alegria. Mas então mudei de ideia. Em algum momento, decidi sobreviver. Preciso sobreviver, não importa o que aconteça. O herói lançou-lhe um olhar pensativo. Viver uma vida que vale a pena lembrar. Sunny sorriu. Um brilho sombrio surgiu em seus olhos. Não. Para irritar todos vocês. O jovem soldado ficou em silêncio por alguns instantes, depois assentiu, aceitando a resposta. Levantou-se. Não se preocupe. Vou fazer isso rápido. Você não está confiante demais? O que te faz pensar que vai conseguir me matar? Talvez eu te mate em vez disso. O herói balançou a cabeça. Duvido. Mas no segundo seguinte, ele cambaleou e caiu sobre um joelho. O rosto do jovem ficou mortalmente pálido e, com um gemido de dor, ele repentinamente vomitou sangue. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Sunny. Finalmente. Herói estava de joelhos, com a parte inferior do rosto coberta de sangue. Atônito, ele olhava para as mãos, tentando entender o que havia acontecido com ele. Que magia é essa? Com os olhos arregalados e o rosto pálido, ele se virou para Sunny. E aquele ladrão estava certo. Você lançou a maldição do Deus das Sombras sobre nós. Sunny suspirou. Eu queria ter a habilidade de lançar maldições divinas, mas não. Para falar a verdade, eu não tenho nenhuma habilidade. Então, como? O jovem escravo deu de ombros. Foi por isso que envenenei todos vocês. O herói estremeceu, tentando compreender suas palavras. O que? Depois que o tirano atacou pela primeira vez, você me mandou procurar água. Enquanto recolhia os jarros dos soldados mortos, espremi suco de ruína de sangue em cada um deles, exceto no meu, é claro. Não o suficiente para sentir o gosto, mas o suficiente para matar lentamente qualquer um que bebesse deles. O soldado cerrou os dentes, lutando contra a dor. Uma compreensão repentina surgiu em seu rosto. Então é por isso que os outros 2 estavam em tão mau estado. Sunny assentiu. Evasivo foi quem mais bebeu,
então seu estado piorou mais rápido. Estudioso também não duraria muito neste mundo, mas você o exterminou antes que o veneno o fizesse. Você, no entanto, era como se a ruína de sangue não tivesse efeito algum sobre você. Eu estava realmente começando a ficar preocupado. O rosto do herói escureceu. Entendo, eu entendo. Ele pensou em algo e então olhou para Sunny com surpresa. Mas naquela época você não sabia que nos voltaríamos contra você. Sunny apenas riu. Ah, por favor. Era óbvio. Evasivo era o tipo de homem que mataria por um par de botas. Estudioso era como um lobo em pele de cordeiro. As pessoas são egoístas e cruéis nas melhores situações. Eu deveria acreditar que aqueles dois não fariam algo terrível comigo quando confrontado com a morte certa. O herói cuspiu mais sangue. Então, e eu? Você? Uma expressão de desdém surgiu no rosto de Sunny. Você é o pior deles. Por quê? Sunny olhou para ele e se inclinou para a frente. Talvez eu não tenha aprendido muita coisa na minha curta vida, mas uma coisa eu sei, ele disse, sem nenhum traço de humor na voz. Agora só restava um desprezo frio e insensível. O rosto de Sunny endureceu enquanto ele cuspia. Não há nada mais patético do que um escravo que começa a confiar em seu escravizador. Ao ouvir essas palavras, Herói abaixou a cabeça. Eu vejo. Então, de repente, ele riu. Você é um merdinha malvado, não é? Sunny revirou os olhos. Não precisa ser rude. Mas Herói não o estava ouvindo. Ótimo. Isso é bom. Minha consciência ficará mais tranquila. O jovem escravo suspirou irritado. Do que você está resmungando? Morra logo. O herói riu baixinho, e de repente, lançou-lhe um olhar penetrante. De alguma forma, ele não parecia mais tão doente. Veja bem, esse plano teria funcionado se eu fosse um humano normal. Mas, infelizmente, meu núcleo de alma despertou há muito tempo. Já matei inúmeros inimigos e absorvi seu poder. O veneno da ruína de sangue, por mais desagradável que seja, jamais poderá me matar. Besteira. Sunny se virou e tentou fugir, mas já era tarde demais. Algo o atingiu nas costas, fazendo seu corpo se chocar contra a parede de pedra. Com um grito, ele sentiu uma dor aguda perfurando seu lado esquerdo. Rolando para fora da caverna, Sunny agarrou o peito, levantou-se e correu, tentando escapar da fenda estreita. Ele conseguiu chegar ao antigo caminho, finalmente conseguindo ver as estrelas e a lua pálida brilhando intensamente no céu noturno. Mas não conseguiu ir mais longe. Pare! Ao ouvir a voz fria atrás dele, Sunny congelou. Se o herói realmente tivesse um núcleo de alma desperto, não teria chance de escapar. Em uma luta, não teria chance alguma. Inversão de marcha. O jovem escravo se virou obedientemente, erguendo as mãos. Olhou para o herói, que limpava o sangue do rosto com uma expressão de desgosto. Os dois se entreolharam, tremendo de frio. Valeu a pena. Não importa. Apesar de tudo, serei fiel à minha promessa. Vou fazer isso rápido. O soldado desembainhou sua espada. Você tem alguma última palavra? Sunny não respondeu. Entretanto, um pequeno sino prateado apareceu de repente em sua mão. O herói franziu a testa. Onde você estava escondendo essa coisa? Sunny tocou o sino. Um som lindo e claro ecoou pela montanha, enchendo a noite com uma melodia encantadora. O que você está fazendo? Pare! O jovem escravo parou obedientemente. O que foi? Bem diante do olhar perplexo do herói, o sino prateado desapareceu no ar. Ele olhou para Sunny, perplexo e desconfiado. Me conta, o que você acabou de fazer? Mas Sunny não respondeu. Na verdade, ele não dissera uma única palavra desde que escapara da caverna. Naquele momento, ele nem respirava. O herói, por outro lado, continuou falando. Diga-me agora mesmo ou você vai se arrepender. Ele fez uma careta. Por que você não diz nada? O garoto trêmulo apenas o encarou, completamente silencioso. Não, ele estava olhando para a escuridão atrás dele. Os olhos do herói se arregalaram. O que? Sunny não teve escolha a não ser recorrer a uma última e desesperada aposta. Ele não tinha chance contra o inimigo em um confronto direto, pelo menos não sem uma vantagem. O veneno de ruína de sangue deveria ser sua carta na manga, mas acabou se revelando quase inútil. Conseguir enxergar no escuro também não ajudou muito. De alguma forma, o herói conseguia perceber os arredores mesmo sem luz. Sunny não sabia se ele estava usando seu sentido de audição ou alguma habilidade mágica,
Não que isso importasse agora que eles tinham saído da caverna e estavam sob o céu iluminado pela lua. Agora ele só tinha uma vantagem: o fato de saber que o tirano era cego, e o herói, não. Agir com base nesse conhecimento, no entanto, era mais fácil dizer do que fazer. Mas o que mais ele poderia fazer? Por isso, ele tentou ficar o mais quieto possível e tocou o sino de prata. Se a descrição não mentisse, seu toque poderia ser ouvido a quilômetros de distância. Certamente, o tirano também ouviria. Agora, Sunny só precisava ficar em silêncio, ganhar tempo e torcer para que o monstro aparecesse. Ao fazer isso, a perplexidade do herói lentamente se transformou em raiva. Diga-me agora mesmo ou você vai se arrepender. Sua voz era bastante ameaçadora, mas mesmo assim, o jovem escravo não respondeu. Apenas tremia de frio e tentava não gemer, apesar da dor pulsante no peito. Por que você não está respondendo? Mas Sunny não se atreveu a responder. Prendeu a respiração e observou, horrorizado, a figura colossal familiar aparecer atrás do herói. Seus pulmões ardiam e seu coração batia loucamente. Batia tão forte que ele temia até que o tirano cego o ouvisse. Mas, é claro, não poderia ser mais alto que a voz do herói, que continuava falando, tornando-se a única fonte de ruído naquela montanha. No último segundo, um vislumbre de compreensão surgiu nos olhos do jovem soldado. Ele começou a se virar, erguendo a espada com a velocidade da luz. Mas já era tarde demais. Uma mão enorme surgiu da escuridão e o agarrou com força. As garras de osso rasparam a armadura, desfazendo-a. O rei da montanha arrastou o herói de volta, prestando pouca atenção à espada cravando-se em seu pulso. Saliva viscosa escorria de sua boca aberta. Apavorado, Sunny virou-se lentamente de costas para eles e deu alguns passos pela antiga trilha sinuosa. Então, disparou para longe, correndo o mais rápido que pôde. Atrás dele, um grito desesperado rasgou a noite silenciosa. Em seguida, um rugido faminto se seguiu. Parecia que o herói não desistiria sem lutar, mesmo que seu destino já estivesse selado. Mas Sunny não se importava. Ele fugia, subindo cada vez mais alto. Desculpe, herói, pensou ele. Eu disse que ia te ver morrer, mas, como você sabe, eu sou um mentiroso. Então vai e morra sozinho. Asterisco, asterisco, asterisco. Uma montanha escura e solitária erguia-se alta contra os ventos furiosos. Recortado e imponente, ele ofuscava os outros picos da cadeia de montanhas, cortando o céu noturno com suas bordas afiadas. Uma lua radiante banhava suas encostas com uma luz fantasmagórica. Sob aquela luz, um jovem de pele clara e cabelos negros chegou ao topo da montanha. No entanto, sua aparência não condizia com a magnificência da cena. Ferido e cambaleante, ele parecia patético e fraco. O jovem parecia um cadáver ambulante. Sua túnica e manto grosseiros estavam rasgados e manchados de sangue. Seus olhos fundos estavam turvos e sem vida. Seu corpo estava machucado, espancado e cortado. Havia manchas de espuma ensanguentada em seus lábios. Ele estava curvado, segurando o lado esquerdo do peito. Cada passo o fazia gemer, a respiração entrecortada mal escapando por entre os dentes cerrados. Sunny estava todo dolorido. Mas, acima de tudo, sentia frio. Tão frio. Ele só queria deitar na neve e dormir. Mas, em vez disso, ele continuou caminhando, pois acreditava que o pesadelo acabaria quando chegasse ao topo. Um passo. Outro passo. Mais um passo. Finalmente ele conseguiu. No ponto mais alto da montanha, uma vasta extensão de rocha plana estava coberta de neve. No centro, iluminado pelo luar, erguia-se um templo magnífico. Suas colunas e paredes colossais eram esculpidas em mármore negro, com relevos primorosos decorando o frontão estígio e o amplo friso. Belo e imponente, parecia o palácio de um deus das trevas. Pelo menos uma vez. Agora, o templo estava em ruínas, fraturas e rachaduras marcavam as pedras negras, partes do telhado haviam desabado, deixando entrar gelo e neve. Seus altos portões estavam quebrados, como se tivessem sido despedaçados pela mão de um gigante. Ainda assim, Sunny estava satisfeita. Encontrei você, ele disse com a voz rouca. Reunindo as últimas forças, o jovem escravo mancou lentamente em direção ao templo em ruínas. Seus pensamentos estavam confusos e turvos. Viu isso, herói, pensou ele, esquecendo por um segundo que o herói já estava morto. Eu consegui. Você era forte e implacável, e eu era fraco e tímido. Mas agora você é um cadáver, e eu ainda estou vivo. Não é engraçado?
Ele cambaleou e gemeu, sentindo as bordas das costelas quebradas perfurando seus pulmões. Sangue pingava de sua boca. Morto ou não, o herói o havia acertado em cheio com aquele único golpe. Na verdade, não é. O que vocês sabem sobre ser implacável? Pobres tolos. No mundo de onde eu venho, as pessoas tiveram milhares de anos para transformar a crueldade em arte. E como alguém que sofreu toda essa crueldade, você não acha que eu saberia mais sobre ser cruel do que você jamais saberia? Ele estava se aproximando do templo. Verdade seja dita, você nunca teve chance, espera. No que eu estava pensando? Um momento depois, ele já havia esquecido. Só restava a dor, o templo escuro e a vontade avassaladora de dormir. Não caia nessa. É só hipotermia. Se você dormir, vai morrer. Finalmente, Sunny chegou aos degraus do Templo Negro. Começou a subir, sem notar os milhares de ossos espalhados por ali. Esses ossos pertenceram a humanos e monstros. Todos foram mortos pelos guardiões invisíveis que ainda rondavam o templo. Enquanto Sunny subia os degraus, um dos guardiões disformes aproximou-se dele. Estava prestes a apagar a centelha de vida que ardia fracamente no peito do profanador, mas então parou, sentindo um aroma tênue e estranhamente familiar vindo de sua alma. O aroma da divindade. Triste e solitário, o guardião se afastou, deixando Sunny passar. Alheio, ele entrou no templo. Sunny se viu em um salão imponente. Cascatas de luar caíam pelos buracos no teto parcialmente desabado. Sombras profundas cercavam esses círculos de luz prateada, sem ousar tocá-los. O chão estava coberto de neve e gelo. No fundo do salão, um grande altar fora esculpido em uma única peça de mármore negro. Era a única coisa dentro do templo intocada pela neve. Esquecendo-se do motivo de sua vinda, Sunny dirigiu-se ao altar. Ele só queria dormir. O altar estava seco, limpo e largo como uma cama. Sunny subiu nele e deitou-se. Parecia que ele ia morrer. Ele estava bem com isso. Sunny tentou fechar os olhos, mas foi interrompido por um barulho repentino vindo da entrada do templo. Ele virou a cabeça para olhar, sem demonstrar a mínima curiosidade. O que viu teria lhe causado arrepios na espinha se não estivesse com tanto frio, cansado e indiferente. O rei da montanha estava parado ali, olhando para ele com seus 5 olhos cegos. Ele ainda era enorme, aterrorizante e repugnante. Formas semelhantes a vermes ainda se moviam freneticamente sob sua pele. Ele farejava o ar, salivando. Então ele abriu a boca e avançou, aproximando-se lentamente do altar. Que desgraçado feio, pensou Sunny e de repente agarrou o peito, convulsionando em um ataque de tosse torturante. Espuma sangrenta saiu de sua boca e caiu no altar. No entanto, o mármore negro logo a absorveu. Um segundo depois, estava tão imaculado quanto antes. O tirano estava prestes a alcançar Sunny. Já estendia as mãos para agarrá-lo. Acho que este é o fim, pensou ele, resignado ao seu destino. Mas no último segundo, de repente, a voz do feitiço ressoou no templo escuro. Você se ofereceu como sacrifício aos deuses. Ou os deuses estão mortos e não podem ouvir você. Sua alma carrega a marca da divindade. Você é um escravo do templo. Ou o deus das sombras desperta em seu sono eterno. Ele envia uma bênção do além-túmulo. Ó criança das sombras, receba sua bênção. Sob o olhar atônito de Sunny, as sombras que se aglomeravam no grande salão se moveram de repente, como se ganhassem vida. Tentáculos de escuridão avançaram, enredando os braços e pernas do rei da montanha. O poderoso tirano se debateu, tentando se libertar. Mas como poderia resistir ao poder de um deus? As sombras arrastaram o rei da montanha para trás, puxando-o em direções diferentes. O tirano abriu a boca e um uivo furioso escapou. No segundo seguinte, seu corpo se rompeu, despedaçado. Sangue, vísceras e membros decepados caíram no chão em uma torrente carmesim. E assim, a criatura horrível estava morta. Sunny piscou. Mais uma vez, ele estava sozinho no templo em ruínas. O grande salão estava escuro e silencioso. E então o feitiço sussurrou. Você matou um tirano desperto, rei da montanha. Acorde, Sunlis. Seu pesadelo acabou. Prepare-se para a avaliação. Sunny se viu em um espaço entre o sonho e a realidade. Era um vazio negro e infinito, iluminado por uma miríade de estrelas. Entre essas estrelas, incontáveis fios de luz prateada se entrelaçavam em uma rede bela e inconcebivelmente complexa, formando vários nexos e constelações. Era realmente de tirar o fôlego. De alguma forma,
Sunny entendeu que estava vendo o funcionamento interno do feitiço do pesadelo. Ele também não pôde deixar de pensar que se parecia muito com o equivalente celestial de uma rede neural. Se sim, o feitiço estaria vivo. Essa era uma pergunta que inúmeras pessoas vinham se fazendo nas últimas décadas. A melhor resposta que encontraram foi que não havia como saber. O feitiço não estava vivo nem morto, nem senciente nem insensível. Era mais uma função do que uma criatura. Mas Sunny não estava com disposição para refletir sobre questões filosóficas. Ele aguardava ansiosamente sua bênção. O feitiço ainda avaliava seu desempenho. No entanto, a primeira recompensa não teve nada a ver com isso. Você recebeu uma memória, mortalha do titereiro. Sim. Sunny sentiu-se incrivelmente eufórico. Estava quase pronto para dançar de alegria. Aquela memória pertencia ao Rei da Montanha, que era um tirano desperto, o que significava que a própria memória era do nível desperto. Consegui-la foi um golpe de sorte incrível. Havia 7 níveis para tudo no feitiço. Esses níveis eram, em ordem crescente de poder, adormecido, desperto, ascensionado, transcendente, supremo, sagrado e divino, com exceção das criaturas do pesadelo, que eram classificadas como adormecidas, despertas, decaídas, corrompidas, grandes, amaldiçoadas e profanas. Do ponto de vista do feitiço, Sunny era um humano adormecido. Ter uma memória de nível superior ao seu próprio núcleo de alma seria de grande ajuda quando ele entrasse no reino dos sonhos. A diferença de poder entre os diferentes níveis simplesmente não poderia ser superestimada. Ele queria dar uma olhada no sudário do titereiro, mas não havia mais tempo. O feitiço já havia terminado sua análise. Ali no vazio, sua voz não soava mais sutil e familiar. Em vez disso, parecia que o próprio universo estava falando. Sunny prendeu a respiração, ouvindo. Aspirante. Seu teste acabou. Um escravo sem nome ascendeu a Montanha Negra. Heróis e monstros caíram por suas mãos. Inabalável, ele entrou no templo em ruínas de um deus há muito esquecido e derramou seu sangue no altar sagrado. Os deuses estavam mortos, e ainda assim ouviram. Você derrotou uma fera adormecida, larva do Rei da Montanha. Você derrotou 3 humanos adormecidos, nomes desconhecidos. Você derrotou um humano desperto, Auro dos 9. Você derrotou um tirano desperto, Rei da Montanha. Você recebeu a bênção do Deus das Sombras. Você conseguiu o impossível. Avaliação final, glorioso. Sua traição realmente não tem limites. Essa parte final não era realmente necessária, na opinião de Sunny, mas ele ainda estava bastante satisfeito com os elogios do feitiço. Ele sentia que suas chances de evoluir seu aspecto para um desperto, ou até mesmo ascendido, eram bem altas. Seu poder geral ainda dependia da classificação do seu núcleo de alma, que permaneceria adormecido até muito mais tarde, mas a classificação do aspecto em si faria maravilhas para seu potencial geral. Dreamer Sunlis, receba sua bênção. Ele não era mais um aspirante. Sunny sorriu. Você recebeu um nome verdadeiro, perdido da luz. Seu queixo caiu. Um nome verdadeiro. Ele havia recebido um nome verdadeiro. Nem em seus sonhos mais loucos Sunny sonhou em se tornar um dos poucos escolhidos para realizar tal feito, e ainda por cima em seu primeiro pesadelo. Nem todos os cavaleiros podiam se gabar de ter um. Ele era um membro da elite agora, a nata da elite. Ele ia ficar rico. Mas as recompensas continuaram chegando. Seu aspecto está pronto para evoluir. Evoluir aspecto. Que tipo de pergunta é essa? Sunny cruzou os dedos e disse sim. Ou o escravo do templo do aspecto dormente está evoluindo. A novo aspecto adquirido. Classificação de aspecto, divino. Sunny caiu. A nome do aspecto, escravo das sombras. Asterisco, asterisco, asterisco. Divino, é divino. Sunny estava de joelhos, estupefato. O choque foi tão grande que, por um segundo, ele perdeu todo o controle sobre os membros e caiu. Dizia divino, certo. Ele ergueu a mão trêmula e esfregou os olhos, certificando-se de que estava acordado. Ou melhor, consciente, já que, tecnicamente, ainda dormia no cofre subterrâneo da delegacia. Confuso com toda essa terminologia, Sunny silenciosamente invocou as runas e encontrou as linhas que descreviam seu aspecto. Aspecto, escravo das sombras. Nível de aspecto, divino. Descrição do aspecto. Você é uma sombra milagrosa deixada por um deus morto. Como sombra divina, você possui muitos poderes estranhos e maravilhosos. No entanto,
Sua existência é vazia e solitária. Você lamenta a morte de seu antigo mestre e anseia por encontrar um novo. Habilidade inata, vínculo das sombras. Descrição da habilidade. Encontre um mestre digno e diga a ele seu verdadeiro nome. Assim que ele o recitar em voz alta, você ficará preso à vontade dele, incapaz de desobedecer a qualquer comando. É impróprio para uma sombra, quanto mais uma divina, andar por aí sem o mestre. Isso foi muita coisa para digerir. Em primeiro lugar, Sunny sentiu seu coração bater mais rápido. Ele ouviu direito. Todo o sofrimento e horror que ele experimentou no primeiro pesadelo valeram a pena no final. Um aspecto divino. Ele havia recebido um aspecto divino. Qualquer coisa acima do desperto era rara e imensamente valiosa. Pessoas com aspectos ascendentes eram raras o suficiente para serem disputadas por várias facções. As próprias facções eram construídas em torno de potências singulares com aspectos transcendentes ou supremos. E ele nunca, jamais ouvirá falar de alguém que tivesse adquirido um aspecto divino. Nunca. Qualquer coisa com o prefixo divino era tão difícil de encontrar que vivia principalmente no reino dos mitos e lendas. Afinal, a raça humana ainda não havia alcançado esse nível. Fazia pouco mais de uma década que os humanos finalmente conseguiram conquistar o terceiro pesadelo e receber a habilidade de evoluir seus núcleos para o nível transcendente. Como transcendentes, ou santos, como eram chamados no mundo real, poderosos despertos governavam o reino dos sonhos, mas mesmo eles não ousavam enfrentar criaturas pesadelo de nível superior. Consequentemente, não havia muitas memórias e ecos de nível supremo por perto, muito menos sagrados ou divinos. O mesmo se aplicava aos aspectos. E mesmo assim Sunny conseguiu um. Ele sorriu, quase enlouquecido de alegria e arrogância. No entanto, sua alegria era um pouco turva. Afinal, havia aquela estranha habilidade inata. É claro que ele não tinha intenção de se tornar escravo mágico de ninguém, sem livre-arbítrio. Que se dane isso. Mas não era tão ruim assim. Tudo o que ele precisava fazer para evitar esse destino era esconder seu verdadeiro nome. Ninguém, exceto ele, podia ver seu status. Isso significava que Sunny só precisava ficar de boca fechada, e ninguém saberia que ele sequer tinha um. Isso significava abrir mão de todos os benefícios aos quais alguém que recebeu um nome verdadeiro após o primeiro pesadelo tinha direito, mas tudo isso empalidecia em comparação com um aspecto divino. Sem problemas, pensou Sunny com um sorriso irônico. Se o feitiço tivesse a capacidade de rir, certamente o faria depois de ouvir seus pensamentos. No entanto, não riu. Em vez disso, começou a falar novamente. O primeiro selo está quebrado. Despertando poderes adormecidos. Fim dos capítulos do 13 ao 15. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.